Amados irmãos, estamos iniciando mais um estudo das Sagradas Escrituras. É uma alegria muito grande para nós estarmos reunidos aqui com o nosso povo e os irmãos que nas outras comunidades estão nos acompanhando. Que o bom Deus nos abençoe a todos, as nossas famílias. Ele estabeleça diante de nós uma segurança para vivermos nesses dias tão trabalhosos. Que as bênçãos do Filho de Deus sejam abundantes sobre nós. Hoje estamos examinando o livro Romanos, no seu capítulo 11, a carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Roma. O capítulo 11, ele trata a respeito do futuro de Israel. Veja os irmãos que o apóstolo, ele era um rabino judeu. E ele abandonou a sua crença porque se converteu ao Senhor. Nós sabemos que Paulo foi perseguidor da igreja, amando justamente dos sacerdotes. E o Senhor apareceu a ele numa luz muito forte, perto do meio-dia, e ele teve uma experiência muito profunda com o Senhor. E ele então se converte ao cristianismo, aos ensinamentos de Jesus, e passa a entender o Senhor sob o ponto de vista dos profetas, segundo as revelações que estavam nos escritos antigos. E por ter saído do meio dos rabinos, por ter abraçado esta missão, o apóstolo passou a ser muito mal visto por eles. E ficava no ar ali um espírito de que Paulo ensinava uma doutrina que os gentios teriam uma certa preferência de Deus sobre os próprios judeus. E vemos aqui nesta carta à igreja de Roma que o apóstolo procura esclarecer esse ponto de vista, mostrando que não era nada disso. Ele continua afirmando que os judeus, eles são mesmo o povo escolhido. E que eles não aceitaram Jesus por uma decisão do próprio Senhor, porque havia uma causa, havia uma necessidade. Ele parece deixar aqui claro a respeito da importância do povo escolhido e da missão do Senhor no resgate das ovelhas perdidas, ou dos gentios, que ele chama aqui de oliveira brava, o zambujeiro, que seria enxertado na oliveira santa. Então, o apóstolo faz aqui, eu penso, as maiores considerações a respeito do povo de Deus, que nos leva a entender que judeus e cristãos pertencem à grande nação de Deus. Na verdade, judeus e cristãos, eles são um povo só, separado por razões históricas e por necessidades. Quando passamos a entender a vida e a criação sob a ótica da progressividade e das muitas vidas que a alma vive sucessivamente, então tudo passa a ficar claro para nós. Este povo, que segundo as Escrituras por desobediência, foi lançado em nações estranhas, na verdade é um espalhamento de almas. Almas mais velhas, mais experientes, que foram cumprir missões, junto de governos, revelando novos conhecimentos para o progresso da própria humanidade. Não podemos nos esquecer que se está construindo aqui nesse lugar uma civilização. E uma civilização não se constrói assim no estalar de dedos. É necessário que haja toda uma história que vai se desenvolver sob o governo do próprio Deus, que vai transformando o mundo, transformando as almas, até que o mundo encontre a sua salvação, até que as almas todas possam encontrar a sua salvação. Pelo menos, esse é o modelo inteligente do universo, da criação. Fora disso, nós caímos em irracionalidades, caímos em conceitos fantasiosos, em coisas que não existem respostas. Isso não pode ser revelado. Isso é um mistério. Essas coisas que a gente ouve aí nas seitas, para aquelas perguntas que não têm respostas.
Por que não tem respostas? Porque elas não foram reveladas. Mas nós já vivemos num tempo que estas coisas podem ser entendidas pelos homens, porque a ciência já se desenvolveu, nós sabemos que o mundo é redondo, sabemos que há outros planetas, outras estrelas semelhantes ao Sol que nós temos aqui. A ciência sabe que tem vida em outros lugares. É uma questão de tempo para que o homem possa ter contato com outra civilização. Tudo isso é ciência. E por que não a ciência divina? É ciência divina, porque é ciência inteligente. O que nós temos na história das religiões é uma série de conceitos sem explicações, que não convencem o homem moderno. É preciso respostas modernas e inteligentes para que os homens possam entender a maravilha que é a criação do nosso Deus. Vamos procurar entender aqui o que Paulo nos fala sobre a questão de Israel. Por que aparentemente Deus teria abandonado Israel? Aparentemente, veja, toda uma história que começa lá com Adão, até chegar no tempo que o Senhor chega ao mundo. Estranho seria que Deus abandonasse Israel e passasse a gostar de um povo chamado gentil. Mais tarde, os cristãos, né? Que é uma confusão de infidelidade, de idolatria, de apego às coisas materiais, a fenômenos de manifestação de espíritos que a gente vê nas igrejas. Todas essas coisas caracterizam a existência desse povo. Na verdade, um povo de Deus, segundo os princípios das Escrituras, um povo de Deus corrompido, em todos os sentidos. E é esse povo que Jesus veio resgatar. Nós temos que entender as coisas por esse ponto de vista. Aparentemente é o que Paulo quer nos dizer aqui no capítulo 11. Vamos à leitura. Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, quando fala a Deus contra Israel, dizendo, Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares. E só eu fiquei, e buscam a minha alma. Mas que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens, que não dobraram os joelhos a Baal. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um remanescente segundo a eleição da graça. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se, porém, é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Pois que o que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram, e outros foram endurecidos. Então, aqui nessa introdução, irmãos, fica claro para nós, primeiro, que Deus nunca rejeitou Israel. Esse conceito que permaneceu na Igreja Católica por muito tempo, na história da Igreja, de que os judeus se transformaram em inimigos de Jesus e mataram o Senhor, e então agora o povo de Deus não é mais Israel, e sim os cristãos, isso é um conceito totalmente equivocado. Isso é produto da pouca sabedoria dos homens em relação ao que é a criação, a quem é o povo de Deus, de como funcionam todas as coisas. Eles não entendem direito, e aí tem que formular explicações. Mas o apóstolo, aqui na introdução, deixa muito claro, de modo algum, Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Aí ele cita essa passagem de Elias aqui, em que o profeta procura o Senhor e diz, olha, Senhor, mataram os teus profetas. Essa passagem está em 1 Reis, no capítulo 19. Senhor, mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares, e só eu fiquei, e buscam a minha alma. O que é que Deus respondeu para ele? Você que está pensando que está sozinho, reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos a Baal. E o que quer dizer isso? Que havia no meio dos judeus um grupo de almas
que tinham permanecido. Porque ele está aqui fazendo um raciocínio a respeito se os judeus todos foram endurecidos para que não aceitasse o Senhor. Então, qual foi a resposta divina? Há uma parte dos judeus que foram eleitos pela graça. Havia já naquela época a salvação disponível. Também aos judeus, sempre houve. A salvação pela fé é a base da doutrina do apóstolo Paulo. E ele usa a salvação de Abraão para poder estabelecer os seus ensinamentos acerca da justificação pela fé. Então, o caminho da salvação ela já existia entre os judeus. Não foi necessário que Jesus morresse na cruz para que os judeus viessem a ser salvos. A salvação já existia. Então, por que Jesus morreu na cruz? Por outras razões. Evidentemente, podemos tratar disso numa outra ocasião. Mas a salvação já estava disponível. De outro modo, os ensinamentos de Paulo estariam equivocados acerca da justificação de Abraão. Abraão foi tornado justo porque creu no Senhor. E quando ele foi justificado, ele não estava circuncidado. Não havia sido feito ainda o pacto da circuncisão. Então, sequer é necessário que o homem tenha circuncisão física para que ele possa ser salvo, considerado povo de Deus. A justificação da alma se dá exclusivamente pela fé em Deus. Se essa fé for verdadeira, a alma é justificada dos seus pecados. E ela deixa, então, de habitar na região da morte, das trevas, e passa a estar em comunhão com a região da luz divina. Assim, pois, agora nesse tempo, veja o versículo 5, ficou um remanescente segundo a eleição da graça. Os cristãos pensam que o remanescente que ele está falando aqui era gentios, e não é verdade. Eram judeus. Mas se é por graça, ele faz essa colocação como é comum a ele, se é por graça, não é pelas obras. Ele estabelecia ali no meio dos que praticavam a fé entre os judeus, os que eram escravos da lei e os que criam de verdade. Aquelas almas que entre os judeus eram pessoas sinceras, porque não foram todos que foram endurecidos. A gente vai ver isso aqui no decorrer da leitura. O que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos o alcançaram. O que Israel quer dizer? Ele não está se referindo a gentios. Ele está falando aqui de Israel. Não se pode fazer essa confusão. É até compreensível que os cristãos façam essa confusão. Os teólogos, eles precisam encontrar aqui respostas que atendam à teologia. Mas essas primeiras considerações que ele faz nesse capítulo aqui, de modo algum, ele está se referindo aos gentios. Ele vai falar aqui dos gentios a partir do versículo 11. Pode acompanhar aí a divisão que tem. Ele está tratando só de Israel. Então ele diz assim, pois que o que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram. Então havia eleitos entre os judeus. Que esse remanescente que ele fala, que todos foram tornados surdos, cegos, ele diz, não, tem uma parte que não foi, de judeus. E os outros foram endurecidos. Os eleitos alcançaram. Os outros foram endurecidos. Então não foi todos que foram endurecidos, só uma parte. Uma parte dos judeus eram homens fiéis e são fiéis até hoje ao Deus de Israel, independente de Jesus. Os irmãos estão entendendo isso? Porque quando Jesus veio ao mundo e morreu na cruz e tal, isso tudo tornou a história dos cristãos. E tornou a salvação de todo mundo, segundo o ponto de vista cristão. Se não aceitar Jesus como Salvador, o sujeito não é salvo. Mas isso não é conforme os ensinos das Escrituras. Aqui nas Escrituras nós aprendemos outra coisa. Não é necessário a pessoa aceitar Jesus como Salvador para ser salvo. O caminho da salvação já estava disponível antes de Jesus. Então Jesus não é Senhor também dos judeus? É Senhor dos judeus. Mas não é necessário que ele morra para que os judeus possam crer nele, lá no meio deles, como foi no meio dos cristãos. Ele morreu no meio dos judeus e para os cristãos ele se tornou uma via de salvação. Então, entre os judeus a salvação se dá pela fé em Adonai. O que é Adonai? É Senhor. No meio dos cristãos, a salvação se dá por meio de Jesus. Quem que é Jesus? É o Senhor. Nós estamos falando do mesmo Senhor, não de dois.
Adonai e Jesus é a mesma expressão de fé. Essas duas palavras representam a presença de Deus entre nós. Adonai, a presença de Deus entre os judeus, e Jesus, a presença de Deus entre os cristãos. Para nós é o mesmo Senhor, porque é o mesmo Deus. Entendendo por esse ponto de vista, restam as diferenças religiosas. Os irmãos concordam? Se nós entendemos que o mesmo Deus dos cristãos é o mesmo Deus dos judeus, a mesma fé e o mesmo Senhor, deixa o nome de Jesus de lado, pronto. Vamos chamar de Senhor. Então, o que é que faz diferença entre nós? Apenas as nossas religiões. O que são religiões? São práticas que o homem cria para poder viver a sua fé. Os cristãos criam de uma forma, criaram de um jeito, e os judeus de outro. As religiões é que separam os homens, não a fé. Não tem razão nenhuma para os irmãos serem separados. Guardadas as devidas proporções, também é assim com o Islã. Ou não, eles acreditam no outro Deus? Não, no mesmo Deus. A fé não é a mesma? A fé é a mesma. Então, o que nos separa? Os nossos costumes e as nossas religiões. A nossa cultura, é isso. O Deus é o mesmo. Então, o que é que nós advogamos? Que uma nova ordem de coisas vai ser estabelecida depois do grande transtorno chamado Apocalipse, que não vai destruir o mundo. Uma nova ordem será estabelecida em todo o planeta. E o povo de Deus terá a missão, a tarefa de ajudar as nações a compreender este caminho de sabedoria, de entendimento, de fé, de racionalidade. Vai ser feito assim? Não, vai ser um trabalho de muito tempo. Mas é trabalho do povo de Deus. Deste povo unificado. Unificado por um outro pensamento, não pode ser pelo pensamento religioso. Por isso, temos que entender, irmãos, que no mundo novo não vai ter cristianismo. E nem vai ter judaísmo, claro que não. Porque cristianismo e judaísmo são religiões. O que vai guiar o mundo? A sabedoria de Deus. Revelada aonde? Na pessoa de Jesus, na pessoa de Salomão, na pessoa de Davi, na pessoa dos profetas, de Paulo, dos apóstolos. Está aqui, ó. Tem tudo aqui para você viver com Deus. Você pode viver com Deus sem ser religioso. Tá bem? Não estou criticando as religiões. Religiões são ferramentas que Deus criou para trazer essas almas até onde nós chegamos. Mas agora, em face dos novos tempos, isso vai mudar radicalmente. As religiões serão destruídas. A não ser que não venha o Apocalipse. Nós cremos. Muita gente não crê, mas nós cremos. Por quê? Porque ele é uma tragédia criada pelo homem. No desconhecimento das leis naturais, o homem cria situações que levam à destruição da própria sociedade. Não culpem Deus, por favor. Embora lá tenha a ira de Deus vem sobre o homem, tá, porque as leis estão sendo contrariadas. As leis divinas estão sendo contrariadas. Então, o desequilíbrio das leis divinas vem sobre o mundo, destruindo a humanidade. É grave? É tão grave que Jesus disse que se não houvesse uma intercessão da parte do Pai, não restaria coisa alguma viva na terra. É isso que o homem vai conseguir com a sua pretensa sabedoria, porque ele não sabe de nada. Não sabe de nada, o homem não tem conhecimento das coisas celestiais. Aqui no versículo 8, ele vai desenvolvendo o pensamento sobre uma parte dos judeus que eram eleitos e outra parte que foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhes deu espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até ao dia de hoje. Isso é a citação de Isaías, capítulo 29, versículo 10. Davi diz a mesma coisa no Salmo 69. Torne-se-lhes a sua mesa em laço e em armadilha, e em tropeço por sua retribuição. Escureçam-se-lhes os olhos para não verem,
e encurvem-se-lhes continuamente as costas. Então, eis aqui a nós, muito claro, irmãos, que Deus é que cegou os judeus. Foi Ele que endureceu o coração dos judeus para que eles não aceitassem Jesus. E por quê? Essa é a grande busca da resposta. Por que Deus fez isso com os judeus? Está aqui, ó. Está aqui no ensinamento do apóstolo Paulo. Deus foi quem fez os judeus não aceitarem Jesus. Os teólogos precisam entender isso aqui. Aí eles vão compreender que os cristãos não são o povo de Deus, que tomou o lugar do outro povo. Não é isso, não. Quem são os cristãos? O apóstolo vai falar aqui a seguir. Para não ficar dúvida, irmãos, ele cita duas passagens, o profeta Isaías e o rei Davi, fundamentado nos escritos. A argumentação de Paulo é em cima dos escritos. A gente precisa lembrar o seguinte, olha, naquela época não havia evangelhos, irmãos. Suspeita-se que o evangelho de Marcos foi escrito naquele tempo, começou a ser escrito naquela época, mas não havia evangelhos. O apóstolo Paulo, ele nunca leu os evangelhos de Jesus. Não havia esses documentos. Tudo que Paulo falou aqui, ele tirou da doutrina que ele criou, dos ensinamentos que ele tirou dos escritos antigos, dos profetas, da Torá, do Velho Testamento. Então, a doutrina é de Paulo. Por esta razão, ele chama essa doutrina de meu evangelho, porque foi ele que criou. Ele que leu o Velho Testamento e viu nos livros a presença de Jesus e entendeu todas essas coisas aqui que nós estamos conversando. Que até hoje boa parte dos teólogos não consegue compreender. Porque eles não têm o conhecimento de que a alma é eterna. Eles não sabem que a alma é eterna e que a alma nasce sucessivas vezes. Que a alma nasce sempre. Aliás, todas as coisas nascem sempre, viu, irmão? Vamos mudar um pouco o conceito. Parece que nós estamos falando só da alma do homem. Não, tudo nasce sempre. O gatinho morre e nasce de novo. A plantinha morre e nasce de novo. O mosquitinho morre, nasce de novo, entendeu? É uma sequência de vidas, experiências que se sucedem acompanhando o próprio mover da realidade, que é o mundo onde nós vivemos. O mover do tempo. Todas as coisas nascem e renascem, e nascem de novo, e renascem, e morrem, e renascem novamente, e assim sucessivamente. Isso é a ordem do universo. Se você não entender assim, as escrituras perdem totalmente o sentido. E aí nós caímos numa teologia destituída de racionalidade. Tem verdades em alguns pontos, evidentemente, a salvação, justificação pela fé, essas coisas foram desenvolvidas muito perfeitamente pelos reformadores, mas os reformadores não avançaram além da porta do túmulo. Eles não falaram nada da vida eterna, eles não tinham nem noção sobre vida eterna. Não trataram desse assunto. Mas hoje, devido ao desenvolvimento, nós podemos, com certeza, tratar dessas questões sem nenhuma preocupação. Primeiro, porque nós não vamos ser jogados na fogueira. Por isso, não. Pode ser que sejamos jogados na fogueira por outra coisa, mas não por isso. Não é verdade, irmãos? Então, para nós entendermos esse processo, nós temos que aceitar a vida por esse ponto de vista diferente das vidas que se sucedem ao longo da história. Nós todos participando da construção da civilização. Nós somos os trabalhadores da civilização. E somos os trabalhadores da última hora. Que trabalhadores da última hora? Do último período. Desde que Jesus veio ao mundo, começou o processo de transformação da terra. Para que o diabo seja, no fim desse processo, tirado da terra e o povo possa viver em paz e o mundo possa passar por um outro grau de desenvolvimento. Por isso, entendemos assim que Deus, quando endureceu o coração dos judeus, de uma parte deles, para que eles não aceitassem o Senhor, isso tudo foi proposital, porque as almas que estão lançadas em outras regiões do mundo, vivendo como gentios, que são almas judias, elas precisavam ser encontradas e ajuntadas em torno de um outro pensamento. Por isso nasceu o que nós chamamos de cristianismo. Tá bem? Que vai bem, obrigado.
vai bem, dentro desse contexto todo de atraso, está até muito bem. Estamos passando por um período de muitos abusos em face da presença no mundo mais intensa do espírito da escuridão. Então é um tempo de desordem, naturalmente também há desordem dentro das igrejas. É natural. Então há muitos abusos, mas vai indo bem. Os resultados são bastante satisfatórios e estão de acordo com a planilha celestial, tá bem? Os irmãos, quando chegarem do outro lado lá, procuram o departamento de obras e vão ver que está tudo certo, não tem nada errado. Muito bem. Vamos falar dos gentios agora. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? Então, olha o que ele está falando aqui. Os judeus tropeçaram, Deus pôs uma pedra no caminho deles para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para os incitar à emulação. O que é emulação? Progresso. Certo? Desejo de progresso. E se a sua queda de quem? A queda dos judeus, é a riqueza do mundo, e a sua diminuição, a riqueza dos gentios, como não será a sua plenitude? E se eles foram derrubados para que o mundo pudesse ser salvo, para que os gentios pudessem entrar na casa do Senhor, o que será a admissão deles de volta? É claro que Israel será levado a uma condição superior a todos os demais povos. Evidente que sim. Isso está em todos os lugares na Escritura, tanto no Velho Testamento quanto no Novo. É nacionalismo, é isso, aquilo, é uma desordem política, é uma coisa impensável politicamente. Olha, irmãos, essa questão de política, isso tudo vai acabar, viu? A política foi uma ferramenta criada pelo homem para administrar os países, a economia e tal. Tudo bem, também está de acordo com a planilha, mas não vai ficar para sempre. No mundo novo não vai ter política, não vai ter socialismo, nem comunismo, nem capitalismo. O mundo novo é uma nova vida, uma nova ordem de coisas vai ser estabelecida. Como será? Nós vamos saber. Logo virão homens que vão falar desse mundo novo. Como vai ser a vida, como vai ser a produção de alimentos, a distribuição de bens. É claro que não vai ter mais propriedade privada. Algumas pessoas ficam preocupadas, meus bens, nós vamos dar muito mais para vocês. Os bens aí, todo mundo, irmão, tem bem sobrando aí. E que a coisa está mal distribuída. Mas tem bem sobrando aí, na verdade é do nosso Pai, todas as coisas não são nossas, não é? Então quando você tiver tudo à tua disposição, você não vai nem querer mais. Você vai querer só o necessário, o suficiente para você viver, não é isso? Olha, vamos dizer, irmão Sidney, está à tua disposição, você quer quanto de terra? Que tamanho de casa que você quer? Quantos carros? Fique à vontade. Aí você vai pensar bem, não vai ter mais aquela exibição de poder, de bens e tal. Você não vai ser mais medido por aquilo que você tem no bolso, que é essa sociedade que nós construímos, né? Você só tem valor se você tiver alguma coisa importante. Então, nessa época, tudo vai mudar. Eu não preciso de nada, eu preciso do quê? Casa eu tenho, um carro eu tenho para andar, tenho um quintal para plantar, recebo comida que eu preciso, participo da construção da sociedade. Então, vai ser uma vida muito diferente da vida que nós temos, evidentemente. Tá bom? Então não fique preocupado com isso não. Versículo 13, ele chama aqui a atenção dos gentios. Você vai ver que ele dá um puxão de orelha nos gentios. Sabe por quê? Porque naquela época já havia gente achando que já estava com tudo. Os judeus então condenaram o Senhor, então nós é que somos o pessoal escolhido. Ele chama a atenção dos gentios. Convosco falo, gentios, versículo 13. Acompanha comigo. Que enquanto eu for apóstolo dos gentios, exalto o meu ministério. Eu acho que a palavra exalta aqui ficou ruim na tradução, porque imagina se ele vai querer uma exaltação, o apóstolo Paulo. Ele não era disso, não. Aqui deve ser, eu cumpro o meu ministério. Enquanto eu estou nessa condição de apóstolo dos gentios, e não exalto, né? A palavra exaltar quer dizer, eu quero que todo mundo reconheça que é uma coisa importante. O apóstolo Paulo não tinha esse tipo de pensamento. A meu ver, a tradução aqui pode ser ajustada para fazer cumprir, para ver se de alguma maneira posso incitar, animar ao progresso
os da minha carne e salvar alguns deles. Porque se a sua rejeição de quem? Dos judeus. Se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, que Jesus ele veio não só para unir as ovelhas, mas ele veio também iniciar o processo de transformação do mundo. Então, o que o Senhor vai fazer? Jesus, com esse processo todo que afeta tanto cristãos como judeus, como o mundo todo, ele vai reconciliar o mundo com Deus. Tá bem? Por que o mundo sofre? Porque o mundo vive em conflito com Deus. Por isso que o mundo sofre. Essa confusão que está aí é conflito dos homens com Deus. O mundo é inimigo de Deus. A rejeição de Israel é a reconciliação do mundo. Porque com a rejeição de Jesus, eles permitiram que fosse cumprido o que estava programado. Jesus precisava morrer na cruz, entendeu, irmãos? Se ele não morre na cruz, o mundo não era salvo. Se ele não morre na cruz, não tinha essa reconciliação aqui. Ó. O mundo está sendo salvo por Jesus. É o que está acontecendo hoje. Se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? E se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, os ramos o são. O que esse homem está aqui nos ensinando, preste atenção. Ele está dizendo o seguinte: se os judeus são santos, os gentios também são. Ele está tratando, veja o ensinamento como é cuidadoso. O que são as primícias? São os judeus. Quem que é a massa? Os gentios. Paulo não estava em busca de qualquer pessoa, ele estava em busca de um grupo de almas. Se a raiz é santa, os ramos também o são. E se alguns dos ramos foram quebrados, olha só, alguns, ele não disse aqui que todos os ramos foram quebrados. O que é o ramo quebrado? São aqueles judeus que Jesus cegou, que Jesus tapou os ouvidos, encurvou as costas dele para eles não enxergarem, para eles não aceitarem o Senhor. Se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, agora falando dos gentios, sendo zambujeiro, o que é um zambujeiro? É uma oliveira ruim, de má qualidade. Foste enxertado em lugar deles e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, quer dizer, o gentio, nós como gentios, cristãos, fomos enxertados como povo de Deus, na oliveira. Mas não se segue que todos os judeus são contra o Senhor. Estejam fora dessa salvação. Não te glories contra os ramos. Não fica cheio aí achando que você é muito bom, que você não é não. Não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Então, os cristãos são sustentados pelos judeus. Os pastores não gostam muito disso não, né? Padre também não gosta. Mas isso é verdade. Não gosta, problema deles. Essa é a verdade. Da onde nasceu o cristianismo? Nasceu do judaísmo. Como doutrina. E como religião também. Ressurreição da carne, uma série de coisas que tem no catolicismo, veio do judaísmo. Batismo em águas, tudo isso foi herança dos judeus. Não é isso, irmão? É isso. Então, quem sustenta o cristianismo é o pensamento que existe nas escrituras antigas, é toda a história do Velho Testamento. Versículo 18, não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Tudo certo, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então não te ensoberbeças, mas tenhas medo. Porque se Deus não poupou os ramos
naturais, teme que não te poupará a ti também. Se ele pegou o pessoal que é da raiz, os ramos verdadeiros, e cortou, imagina o que ele pode fazer com você que não é ramo verdadeiro, que é enxertado. Oliveira de má qualidade, né? Almas corrompidas. O que o Senhor não pode fazer? Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade, mas para contigo benignidade, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira também tu serás cortado. Então, o que nós vemos aqui, irmãos, pelo que eu vejo, é o apóstolo Paulo dando um puxão de orelha feio nos gentios. O que ele escreve aqui é para chamar a atenção dos gentios que estavam se achando o povo de Deus e querendo deixar os judeus de lado. Ele está explicando aqui o que foi que aconteceu. Por que é que os judeus tropeçaram na pedra de tropeço, que é Jesus? Explica as razões. Existe um motivo. E ele vai desenvolvendo o pensamento, mostrando como os judeus vão voltar novamente a ser inseridos nesse contexto da salvação. Então, se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não poupe também a ti. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo, benignidade, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira, também tu serás cortado, e também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados. Porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Se tu foste cortado do natural zambujeiro, que é a oliveira brava, e contra a natureza, enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Tá bem? Os irmãos entenderam? É simples. Ele usa aqui essa imagem de uma planta, de uma oliveira, para poder mostrar como que existem ramos que são de qualidade, né, de alta qualidade, uma oliveira abençoada, santa, valorosa, e uma outra oliveira que é de má qualidade, que havia sido tomada pelas pragas e por todas as coisas loucas de onde essas almas foram lançadas. E ele mostra que essas almas estão sendo enxertadas dentro dessa oliveira que é, na verdade, a árvore da fé, da aceitação de que há um Deus único, que esse Deus é perdoador, que Ele é justo, onipotente, onipresente, onisciente, que Ele é o Deus dos deuses. Então há todo um trabalho para que estas almas possam ser enxertadas na oliveira santa, que é Israel. Tá bem? Agora ele vai desenvolver o pensamento da salvação de Israel. Os irmãos viram que ele chamou a atenção aqui dos gentios, falando da sua salvação, deu um puxão de orelha bom aqui no pessoal, e agora vai falar sobre a salvação de Israel. Versículo 25, vamos acompanhar a leitura. Não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, veja como havia coisas ocultas, para que não presumais de vós mesmos, não ficais cheios de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Amém? Os irmãos entenderam? É isso que nós estamos falando. O endurecimento veio sobre Israel, até que os gentios possam entrar. Aonde? Na casa do Senhor. Então os gentios estão sendo chamados para fazer parte de um povo, de uma nação, para entrar numa casa. Não é para fazer outra religião como eles fizeram, não. Fizeram uma outra religião. Aí criou-se toda essa história de igreja, de representante divino de Deus na terra e tal. Todas essas coisas foram criadas pelos homens. Na sua sanha de poder, de dominar as pessoas. E nós temos essa história triste de cristianismo aí de mais de 2000 anos. E a história continua triste. É escândalo atrás de escândalo dentro dessas igrejas. Não tem medida o tanto de escândalos que tem. Então nós vemos que o povo ainda continua corrompido, carente de uma realidade, de uma verdade, de uma revelação que possa mostrar a eles quem eles são de verdade. Eles estão sendo chamados para a casa do Senhor. Não estão sendo chamados para fundar igrejas, para a casa do Senhor. É algo que está para acontecer.
Esse é o grande movimento de unificação das almas da casa de Israel. Não há outro Deus. O nosso Deus é único. Deus de cristãos e de judeus é o mesmo Deus. A fé é a mesma fé. O Senhor é o mesmo Senhor. O que nos separa então, irmãos? Pontos de vista de homens, de pessoas que desenvolveram esses sistemas que estão aí na terra. Isso não pode ser uma coisa que vai permanecer para o mundo novo. Cristianismo não é uma coisa boa. Para o mundo novo, para hoje, tá bom. Judaísmo, bem, serve para hoje, mas para o mundo novo, não serve. Nenhuma forma, né? Porque há muitas formas de judaísmo. Não há nenhuma forma. Há muitas formas de prática de cristianismo. Também não serve para o futuro. Há que haver um pensamento único. Esse pensamento, eu acredito que está sendo elaborado. Nós estamos trabalhando num segmento dele. Outros homens em outros lugares também estão trabalhando nesse mesmo pensamento. Com toda certeza o pensamento está sendo revelado em vários lugares. Para que se construa uma nova, nem teologia não é, irmãos. É uma ciência mesmo. Porque ela é racional. Você pode usar a sua inteligência para compreender a maravilhosa obra do nosso Deus. Tá bem? Até que a plenitude dos gentios haja entrado. 26. E assim todo Israel será salvo. Olha lá. E assim todo Israel será salvo. Assim como? Assim que o gentio entrar. Não é isso que ele acabou de falar aqui no versículo anterior? Até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Israel será salvo. Então todo Israel será salvo por quê? Porque também os gentios pertencem a Israel. Esse é o raciocínio que está aqui. Como está escrito, de Sião virá o libertador. E desviará de Jacó as impiedades. E essa será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. As referências aqui, elas estão em Isaías, no capítulo 27, e também no capítulo 59. Então, a argumentação do apóstolo Paulo se fundamenta nos profetas. Assim que, quanto ao evangelho, são inimigos por causa de vocês. Paulo falando com os gentios. Mas quanto à eleição, são amados por causa dos antigos, dos pais da fé. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Então, quer dizer o quê? Que as coisas colocadas por Deus, elas não mudam. São sem arrependimento. Porque assim como vós também antigamente quando? Ele está falando com os gentios. Assim como vós também antigamente fosse desobediente a Deus, quando que fosse desobediente a Deus? Antigamente quando? Essas almas já viveram lá atrás. Entraram em desobediência com Deus. Em outro tempo. Antigamente como? Ele está falando com os gentios. Está falando com almas que fazem parte do povo de Deus. Fazem parte, porque fazem até hoje. Mas agora alcançaste misericórdia pela desobediência dos judeus. Assim também estes agora foram desobedientes para também alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, tanto judeu quanto cristãos ou gentios, para com todos usar de misericórdia. Então nós vemos o que aqui? Deus coloca todo mundo na mesma situação. Obediência, desobediência, há uma mente governando tudo, controlando todas as coisas. Por isso ele vai usar com todos da mesma misericórdia. E o apóstolo, assim, falando dessas coisas tão profundas, ele faz aqui uma alusão ao Senhor, né? Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Essa ciência de Deus nós estamos falando, esse conhecimento eterno. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Não se está falando de Jesus aqui, está falando de Deus, do Senhor Deus. Tá bem? Só para ficar claro isso, porque
essa coisa, é Jesus é Deus, todos esses conceitos criados na teologia cristã, é necessário que fiquem de lado, viu, irmãos? Com certeza. Olha, se você quiser compreender a ciência de Deus, faça o seguinte, esquece tudo que você aprendeu na igreja. Esquece isso. Se você não esquecer, você não vai avançar. Se você tentar juntar as coisas da igreja com as coisas dessa ciência que está sendo revelada, você vai ficar confuso. Porque são coisas distintas. Distintas. Deixa de lado. Esquece a teologia da igreja, para que você possa avançar no entendimento de uma coisa nova. Jesus dizia uma coisa assim, o vinho novo tem que ser colocado em odre novo. Não pode ser odre velho. O que é odre? Odre é o coração. Agora você está na igreja há não sei quantos anos, com seu coração todo envolvido naquela teologia, naquele espírito, e aí recebe uma coisa nova e quer fazer uma mistura disso, não dá certo. Jesus dizia, se você colocar vinho novo no odre velho, rompe a vasilha, ela rompe. A fermentação é diferente. É assim que o Senhor dizia. Se você tem uma roupa velha e você quiser colocar um remendo de pano novo nela, vai ficar maior o rompimento. É preciso deixar de lado mesmo, ter coragem para isso. Porque a ciência de Deus, irmãos, não contraria as Escrituras. As Escrituras estão aqui, ó. A fidelidade da ciência de Deus é segundo as Escrituras, não é segundo a teologia da igreja. Respeitável, teve a sua utilidade, seu papel, mas está exaurida. Exaurida. Nós sabemos que a igreja sequer se ocupa do Evangelho. O Evangelho não é mais estudado, não é nem lido mais. Às vezes lê-se uma página num casamento, numa missa. Você acha mesmo que alguém está prestando atenção naquilo? Num lugar em que, em vez de você abrir a sua escritura para você estudar, você recebe um papel para acompanhar uma coisa lá que nós nem sabemos o que é. A igreja dos nossos dias não passa disso. De padres cantores, de shows, igrejas shows, que nós vemos nas televisões, as evangélicas vão atrás, no mesmo rumo. Shows, enormes templos, pregações acaloradas sobre espírito, sobre prosperidade. Isso não tem nada a ver com as Escrituras Sagradas. Quero dizer o seguinte, apóstolos, Jesus era tudo pobre, homens simples, não recebiam dinheiro de ninguém, não pagavam nem recebiam dízimos. Não tem nada a ver, irmãos. Criaram uma outra coisa. Veio vindo. Agora estamos diante do período que antecede o fim do mundo. A desordem que se estabelece no mundo testifica o que eu estou falando para os irmãos. Não vai durar muito mais. As igrejas vão ser pulverizadas, segundo as Escrituras. Vai ser um tempo em que só os sábios ensinarão o povo. Não vai ter mais sacerdotes, não. Sábios, viu? Não é sacerdote, não. É sábios. Tem uma diferença muito grande. Sacerdotes aprende ali, ó, na aula de teologia, viu? Ou lá no seminário. Lá forma sacerdotes. Sábios não se formam lá. É Deus que faz, viu? Através da Escritura. É Deus que levanta os homens que Ele quer. É isso. Então, no tempo do fim do mundo, os sábios ensinarão a muitos. Porque os templos vão desaparecer da face da terra. É isso que vai acontecer antes de chegar o fim de todas as coisas. Que o Senhor nos guarde no seu amor, misericórdia e bondade. E nos guie em segurança por este mundo de tantas incertezas. Que a paz do Filho de Deus esteja nos nossos corações. Amém.